mas eu queria agradecer o convite do jornal, agradecer a possibilidade de conversar com o Conselho de Eleitores, né? Dizer que nós estamos cumprindo aí uma primeira etapa da nossa administração, onde nós temos procurado cumprir o compromisso que nós fizemos com a cidade, né? E entendo que nós estamos preparando São José para viver uma nova etapa que seja marcada por aquilo que a gente falou, retomada do desenvolvimento econômico, que é fundamental para a sobrevivência de qualquer comunidade, né? Inovação em políticas públicas, né? Diálogo com a sociedade. Então, apesar do curto espaço de tempo que nós estamos na prefeitura, eu acredito que a gente já tomou uma série de medidas que sinalizam para esse caminho que a gente propôs para a cidade, né? Para ser viabilizado, nós precisamos dar uma alternativa para aquelas famílias que moram ali. E nós vamos fazer isso de uma forma democrática, dialogando com eles. Nós já fizemos um primeiro encontro com a participação do BID. O BID ele tem um financiamento grande aprovado para a cidade. Dentro desse financiamento tem várias ações. E relativas ali ao parque, nós temos a implantação da Via Banhado, que vai ligar a Via Norte com a Via Oeste, e a implantação do Parque do Banhado, né? São ações que estão previstas e tem financiamento do BID. O BID ele tem uma área social, uma espécie de auditoria social que acompanha a questão das famílias que moram ali. O BID esteve aqui conosco 2 ou 3 dias, fizemos uma série de encontros com a nossa equipe técnica e fomos ao Banhado. Eu, inclusive, fui lá junto com o pessoal do BID, com a nossa equipe da prefeitura, né, e fizemos uma reunião com eles em que nós combinamos que nós iniciaremos um processo de diálogo com eles para buscar uma alternativa, né, para que a gente possa implantar o parque, para que a gente possa fazer a Via Banhado, né, e oferecer a eles uma alternativa de moradia digna, né? E esse processo ele está em curso, né? Nossa equipe tem feito várias conversas ali com os moradores, com lideranças, né, para que a gente possa viabilizar a utilização, né, mas fazer isso de forma a respeitar as pessoas que moram ali hoje. Nosso aeroporto ele precisa de um investimento de curto prazo e um investimento de médio prazo. De curto prazo, nós estamos muito próximos de concretizar, né? Eu fiz uma reunião com o ministro da Secretaria da Aviação Civil, depois fiz uma reunião aqui com o pessoal da Infraero, do Estado de São Paulo, e em janeiro, quando eu tive uma reunião de uns 20, 30 minutos com a presidenta Dilma, eu abordei 3 assuntos. Um deles foi exatamente o aeroporto, né? E eu ouvi dela não só a decisão de fazer esse investimento de curto prazo, que ele está sendo estudado pela Infraero, e eu acredito que nos próximos dias a gente vai apresentar essa proposta, né? E do médio prazo, o que eu vi da presidenta, que é a convicção dela de que São José deve ser o 3º aeroporto do estado de São Paulo. Ela, inclusive, ela reafirmou isso de uma forma muito convicta e, inclusive, falou sobre outros projetos que existem, como de Caieiras, como, na avaliação dela, é inviável, né? Esse investimento de médio prazo, ele passa por um diálogo com o CTA, porque o CTA era uma instituição militar voltada para o desenvolvimento tecnológico. Foi uma bênção para São José a implantação dele nos anos 50, né? E ele tem uma utilização daquela pista e daquele aeroporto. Então esse projeto, principalmente esse de mais fôlego, ele vai ter que ser bem compatibilizado, para a gente não prejudicar as atividades nem do CTA e nem da Embraer, né? Mas eu acho que é um elemento fundamental assim, de desenvolvimento para a cidade. Até no esforço que a gente tem feito para tentar atrair alguma seleção
que vai jogar a Copa para treinar em São José, um dos principais pontos favoráveis que a gente tem é a existência do aeroporto, né? Agora tem os limites também, né? Nós não temos um hotel 5 estrelas, não temos um centro de treinamento ideal, que é aquele que tem o hotel e todo, né, tudo próximo, né? Mas o aeroporto é uma vantagem comparativa que a gente tem. Em primeiro lugar, nós deixamos muito claro para as empresas reclamavam que a prefeitura não estava cumprindo o contrato. E nós dissemos às empresas, nós vamos cumprir o contrato, mas nós vamos exigir que vocês também cumpram. Então nós deixamos claro que nós passaríamos a fiscalizar as empresas, o que não acontecia antes, né? A partir daí, com a liderança do próprio secretário, do Wagner Balieiro, nós estamos fazendo uma série de operações de fiscalização, né, e autuando a empresa. Houve inclusive uma reação das empresas porque elas não estavam acostumadas a isso. Então a gente tem feito operações em garagem, de madrugada, em ponto de ônibus, né? Além disso, né, nós também acertamos com as empresas alguns investimentos. Então a volta dos ônibus articulados e principalmente a integração a partir de novembro, integração 100%. E inclusive no sentido de ida e volta, que hoje não existe. Então a pessoa que tem o bilhete, né, que tem aquela validade de 2 horas, ele vai poder ir e voltar se ele fizer essa viagem nesse prazo de validade do bilhete. Isso vai ajudar muito, por exemplo, mães que tem que levar um filho, às vezes um filho com deficiência, ela tem que levar na instituição e voltar, né? Hoje ela acaba pagando essa passagem, né, de volta. Com um sistema desse ela vai poder fazer essa viagem, né, com uma única tarifa. Além disso, a gente tem implantado outras melhorias, até usando aí as novas tecnologias, né? Então nós estamos com uma experiência agora da internet nos ônibus, e a partir de novembro também nós vamos colocar biometria, identificação biométrica nos ônibus, provavelmente por identificação facial. Isso vai ser importante porque hoje o idoso ele tem uma carteirinha que tem a validade, todo ano ele tem que ir lá e renovar essa carteirinha. Aí são filas assim vergonhosas, né? As pessoas são submetidas, ficam horas, pessoa de 70, 80 anos de idade, né? E com a identificação biométrica nós vamos poder acabar com isso. E também, evidentemente, vamos combater fraudes que existem no sistema e que muitas vezes as pessoas imaginam o seguinte, não, essa fraude prejudica a empresa. Na verdade, ela prejudica o sistema, né? Porque quando alguém que deveria pagar não paga, quem paga é o conjunto do sistema, porque você tem um subsídio cruzado, né? Então a gratuidade, a meia passagem, que algumas pessoas corretamente têm, legitimamente têm, ela é paga pelos outros usuários que pagam a tarifa inteira, né? A primeira coisa que nós fizemos foi mudar a postura na relação com os empreendedores na cidade, né? E isso eu tenho ouvido o depoimento de várias pessoas que tentaram investir em São José, não conseguiram e estão voltando agora, né? No sentido de dizer que hoje eles são melhores recebidos na prefeitura quando eles pretendem investir na cidade. Até teve um episódio interessante. Uma construtora de nome sugestivo, Cury, né? Ela assinou conosco, né, um programa do Minha Casa Minha Vida. Aliás, fez uma pré-assinatura lá no Palácio dos Bandeirantes, no início do ano, e fez assinatura agora do contrato. E ao final do evento, né, o proprietário da construtora chegou para mim e disse o seguinte, nós estávamos há 2 anos tentando aprovar esse empreendimento da prefeitura e não conseguimos. E vocês em 2 meses resolveram aqueles entraves burocráticos. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo que nós temos feito é o seguinte, nós estamos estudando, né, uma série de medidas para criar o que eu chamei de poupa-tempo do empreendedor. Mas até lá, a gente tem feito alguns esforços concentrados. Então, quando a gente assumiu, nós tínhamos mais ou menos 600, 700 projetos parados. Empreendimentos que as pessoas queriam fazer, abrir um escritório, uma padaria. E
Em uma semana, com a equipe própria da prefeitura, 5 funcionários de carreira, né, nós conseguimos analisar esses 800 projetos. 800 projetos, aqueles que estavam parados, mas alguns aprovamos 600 projetos e os outros tinham alguma pendência que ou podia ser resolvida ou não tinha como ser resolvida. Mas era uma coisa que os empreendedores reclamavam muito, né, a não resposta. A demora para ter uma resposta que muitas vezes faz com que a pessoa perca uma oportunidade de empreendimento na cidade. Além disso, também a gente tem feito contato com muitas empresas aí de médio, grande porte. Alguns a gente tem tido sucesso. A Boeing acabou de anunciar um investimento para a cidade, que é mais na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação, mas que é importante, né? Porque ela coloca um pé na cidade. Eu estou apostando muito nesse diálogo agora com a GM, porque a ideia não é trazer apenas, né, a linha para esse novo veículo, mas trazer também o setor de autopeças, né? A proposta que nós enviamos para a Câmara de alteração da lei de zoneamento, um dos objetivos dela é facilitar o empreendimento na cidade, sem comprometer, evidentemente, qualidade de vida. Então, na educação, todo projeto que está funcionando bem, ele vai ser mantido. Ele pode ser readequado. Por exemplo, nós temos a Universidade Aberta do Brasil, que é um convênio da Prefeitura com o governo federal, e que você tinha várias unidades espalhadas. Uma delas no Parque Tecnológico, com a Prefeitura pagando um aluguel para o Parque Tecnológico para manter esse equipamento ali. Nós vamos unificar todas essas unidades do Universidade Aberta do Brasil, provavelmente lá no CEF, né, que é um espaço que nós precisamos ocupar, que é um espaço que hoje está ocioso, né? Quer dizer, dessa forma a gente mantém o atendimento, a gente reduz custo e a gente melhora também a sinergia, né, entre esses vários cursos. Uma outra coisa que nós estamos fazendo é aproveitar estruturas ociosas ou mal aproveitadas. Nós já criamos aí em torno de 1.000 vagas em creche só aproveitando salas ociosas. Essa semana eu fui numa escola ali na região sul e nós vamos colocar ali, são 3 ou 4 salas, são 80 crianças, né? Berçário 3. Então é quase como se você construísse uma nova creche, né, sem precisar construir. Para isso a gente tem contratado professor. Nós estamos com a restrição de contratação geral na prefeitura, por conta da situação financeira que a gente encontrou, principalmente a situação orçamentária, até mais do que financeira. Mas na área da educação e na área da saúde a gente está contratando, tanto professores como agentes educadores. Mas não há nenhum projeto específico ainda assim para a área? Então nós lançamos o programa Creche para Todos, que é um conjunto de ações. Então nós vamos ampliar a nossa rede, inclusive numa parceria com o governo federal. Nós estamos fazendo essa reestruturação da rede, aproveitando salas ociosas, né? Nós vamos fazer, a partir do segundo semestre, um programa emergencial. Não é um programa permanente, mas é um programa emergencial para aquelas mães que trabalham e não têm creche. E você não tem condição de oferecer a creche. Por exemplo, a região sul. A região sul tem uma demanda enorme atendida, que você não consegue atender no curto prazo, porque lá você precisa construir equipamentos ou fazer parceria com entidades, que também não tem tantas entidades assim que possam fazer SECOS para a gente lá. Então, naquele caso, nós vamos, né, dar uma bolsa para a mãe para que ela possa ter o filho na creche. Obviamente que ela só vai receber a bolsa com o filho matriculado na creche. Uma coisa que nós estamos mudando em São José é a relação com a sociedade civil, né? Nós estamos dialogando com todos os segmentos. Aliás, como eu falei na campanha, publicamente, na televisão, encontros, debates, né? Nós estamos dialogando desde a população mais humilde. Eu fui lá no banhado. Eu não mandei gente lá falar com a população só. Eu fui lá, eu conversei com eles lá embaixo. E converso com o maior empresário da cidade com a maior tranquilidade,
e transparência. Este caso específico que você coloca, nós tivemos um erro lá atrás, quando a prefeitura mudou a lei de zoneamento, fez uma lei mais restritiva, muito mais restritiva, e abriu uma brecha, que ficou chamada como lei tampão. A prefeitura abriu uma brecha para que as pessoas, as empresas entrassem com projetos num período de transição com a lei anterior. Pois bem, as empresas entraram com os projetos, começaram os projetos, parece que houve uma mudança de entendimento da prefeitura em relação a partir de que data se contaria o prazo para considerar a obra como uma obra iniciada. Bom, eu acho que não deveria ter sido feita essa lei tampão lá atrás, porque se foi feita uma nova lei de zoneamento, mais restritiva, e se achava que isso era melhor para a cidade, então deveria já valer a partir daquele momento, né? Mas foi feita essa opção. O que aconteceu conosco? Nós recebemos em torno de 50 obras que não tinham cumprido a exigência da lei, mas que estavam em andamento, com pessoas trabalhando nessas obras. Eu não sei exatamente quantas, mas certamente algo em torno de 3.000, 4.000 pessoas trabalhando. Então, qual foi a situação que nós deparamos? Ou nós mandávamos para a Câmara uma proposta, permitindo que essas obras pudessem ter continuidade, ser concluídas, que eu acho que é o correto que nós fizemos, e tanto é que a Câmara aprovou por unanimidade, inclusive os vereadores da oposição aprovaram, ou eu embargava todas essas obras, provocaria a demissão de mais de 3.000 funcionários da construção civil e deixaria a cidade cheia de esqueletos parados. Então, eu acho que foi uma decisão correta e foi feita com total transparência, e tudo que eu falei em relação a isso, eu falei em reuniões abertas e na televisão. A mudança, por exemplo, que nós estamos propondo na lei de zoneamento, eu falei durante toda a campanha que eu ia propor. Então, essa medida que a gente propôs, e que também foi aprovado pela Câmara por unanimidade, inclusive os vereadores da oposição, ela foi, na verdade, uma medida de corrigir uma distorção que nós tínhamos na prefeitura, e que tanto era distorção que, se você for olhar, nenhum vice-prefeito recebia o salário de vice-prefeito. Todos os vice-prefeitos, período anterior, eles ocupavam um cargo de secretário, porque o salário que estava colocado para o vice-prefeito, ele era um salário irreal, e fora de qualquer padrão de hierarquia que você tem. O cargo mais importante que tem na prefeitura é o do prefeito, maior responsabilidade. O prefeito tem, portanto, o maior padrão salarial. O segundo cargo mais importante é o do vice-prefeito, que no nosso caso, inclusive, é um vice-prefeito ativo, que trabalha, que foi decisivo para a gente poder fazer o mutirão da saúde que nós iniciamos em janeiro. E qual a situação que você tinha? O salário do vice-prefeito era menor que um salário de um chefe de divisão. Então você tinha o prefeito, o maior salário. Em seguida, os secretários. Depois, os diretores. E você tinha um vice-prefeito ganhando menos que um diretor. Nós poderíamos ter adotado a solução que os outros adotavam. Nomeávamos o vice-prefeito para uma secretaria. Já houve caso que foi criado, inclusive, um cargo com status de secretário para o vice-prefeito, porque o vice-prefeito não tinha o perfil, não queria ir para uma secretaria. Então se criou um cargo para que o vice-prefeito pudesse assumir, e ter um cargo que fosse minimamente compatível com a sua posição hierárquica. O que nós preferimos fazer? Nós preferimos ser transparentes, e não adotar esse sistema que foi adotado. A Câmara poderia ter criado lá para nós uma secretaria qualquer, ou a gente nomeado o vice-prefeito numa secretaria, mas o papel que nós queríamos e que o próprio vice-prefeito queria é um papel mais amplo, de articulação de várias áreas, de vários programas. Então nós achamos que era uma medida correta, por isso nós apresentamos. E eu volto a dizer, foi aprovada por todos os vereadores, até mesmo os vereadores de oposição.
Então, nós apresentamos um programa para a cidade que nós vamos implementar durante os 4 anos da nossa gestão. Então, eu tenho muita serenidade e tranquilidade de saber que você vai implementando gradativamente os projetos. O tablet, por exemplo, primeiro nós vamos dar acesso aos professores, para que os professores possam se apropriar dessa tecnologia, né? E aí nós vamos gradativamente implantar para os alunos, né? Porque o nosso objetivo não é dar um tablet como se fosse um presente, né? É dar o tablet como um recurso tecnológico que possa melhorar a educação pública. A questão do mutirão da saúde, se teve uma questão que nós conseguimos dar uma resposta rápida, emergencial, foi essa. Porque em janeiro nós começamos o mutirão da saúde, em março nós já tínhamos feito 3.000 cirurgias, 3.000 cirurgias, e em abril nós contratamos 5 hospitais da cidade, inclusive a Santa Casa, que já fazia 5, 6 anos que não era aproveitada pela prefeitura, o GAC, que nunca tinha sido convidado a ajudar a prefeitura nas cirurgias pediátricas, né? Então, nesse curto espaço de tempo, nós já temos um resultado grande para a cidade. 1.000 vagas em creche, em 4 meses, né? Não é uma coisa banal. Eu, sinceramente, não conheço outra prefeitura do porte de São José que tenha conseguido isso. Agora, não vou resolver todos os problemas da cidade em 4 meses. Isso eu tenho a maior serenidade para saber que nós estamos dando alguns passos aqui hoje, né, e que a população, ao longo dos 4 anos, né, ela vai receber os benefícios. Agora, é importante uma coisa dizer para você, Max, é que eu procurei durante a campanha ser o mais preciso possível. E eu nunca falei na campanha: nós vamos fazer uma mudança total em São José. Vocês podem recolher os vídeos. O que eu falei? Nós temos algumas coisas que funcionam bem na cidade e que nós vamos preservar. E tem coisas que nós precisamos mudar, que nós vamos mudar. E é isso que nós estamos fazendo, né? Então, alguns programas que funcionam bem, nós estamos mantendo, estamos ampliando sem o menor problema. Porque é isso que eu acredito. Eu falei isso, falei aqui, não aqui, né, no outro prédio, mas no Conselho de Leitores, falei em vários debates, né? Inclusive disse, olha, eu não terei problema em aproveitar pessoas que tenham trabalhado na administração anterior, se elas tiverem condição de nos ajudar na administração, né? Então, o que nós estamos fazendo não difere em nada do que a gente se comprometeu a fazer. E eu acho que essa é a expectativa que a cidade tinha, né? Eu nunca ouvi assim... Nunca ouvi, talvez seja demais, até uma ou outra pessoa tinha essa visão, mas o pensamento majoritário da cidade não era um pensamento de, olha, ganha a prefeitura e faça uma revolução, acaba com tudo que tem aí, né, muda tudo e começa tudo de novo. Não, o que as pessoas diziam é o seguinte, ó, tal área precisa melhorar, né, tal área precisa mudar, mas também muita gente dizia assim, você não vai acabar com as academias ao ar livre não, né? Então... Eu acho que nós estamos fazendo exatamente aquilo que a gente se comprometeu com a população. Eu tenho falado sempre o seguinte, existem coisas que estavam funcionando bem, que nós reconhecemos e mantemos, e existem problemas. Por exemplo, você sabe quanto tem no orçamento, que não fui eu que fiz, foi feito pela gestão anterior, quanto tem no orçamento para FADEMP e LIF? Você sabe quanto? Qual o valor? Então, eu acho que é importante dizer isso porque se você faz uma avaliação e diz, não, a informação que você está dando não é verdadeira, a informação que o outro deu é verdadeira, acho que é importante checar a informação. E a peça orçamentária está na internet, né? Para LIF e FADEMP, tirando o contrato com a Univap, tem 13 milhões. Em contratos, tinha 18 milhões. Então, nós tínhamos aí uma quebra de 5 bilhões. Qual a opção que nós tínhamos? Tirar de outra área? Poderia ser. Só que eu vou tirar de onde? No hospital municipal, o que tem no orçamento é 37 milhões a menos que o contrato, que está assinado, né? Então, não falta só ali no esporte, falta em outras áreas, né?
O que nós fizemos? Nós não ficamos reclamando da vida em relação a isso e dizendo, nós não podemos fazer nada. Nós tomamos medidas. Por exemplo, Casa do Idoso. A Casa do Idoso Sul tinha um contrato, números redondos, R$2 milhões. A Casa do Idoso Centro tinha um contrato de R$1 milhão. Bom, tem que ter alguma explicação para isso. O que nós fomos verificar? A Casa do Idoso Sul tinha 2 gerentes. A Casa do Idoso Centro tinha 1 gerente. Então essa é uma primeira explicação, né? Nós tínhamos um caso de uma Casa do Idoso que tinha um contrato de corte de grama totalmente irreal. E nós falamos, e a gestora inclusive da entidade falou, nós nem queríamos fazer esse contrato, mas foi determinado que nós fizéssemos esse contrato, né? Bom, o que nós fizemos? Nós sentamos com cada entidade, com cada instituição e renegociamos o contrato. No caso da Casa do Idoso Sul, nós reduzimos o contrato e aumentamos o tempo de atendimento da Casa Dia, né, que era até, acho que 2 horas da tarde, nós estendemos até 5 horas da tarde, né? Agora, a minha preocupação é enfrentar e resolver os problemas, né? E eu, sem problema nenhum, reconheço as coisas positivas, nós estamos mantendo e estamos enfrentando também os problemas com tranquilidade. Eu acho que você definiu muito bem um dos maiores dilemas que nós temos hoje em São José, né? São José é uma cidade bem estruturada, né? E isso não é de agora, né? Se você pega o fato de ter sido uma cidade sanatorial, exigiu planejamento, depois a vinda do CTA para cá trouxe muito conhecimento, né? Nós tivemos investimentos fortes do governo federal em São José em infraestrutura, então é uma cidade bem estruturada. E toda cidade bem estruturada, ela percebe e trata problemas que talvez cidades com outras demandas mais fortes e urgentes, né, acabam não se dedicando, né? Essa questão que você fala é uma das que mais me preocupa hoje. Nós temos jovens e também adultos e idosos que querem ter lazer. O setor de serviços é um dos setores mais importantes para a economia hoje no mundo. É um setor que gera emprego, que cresce. A receita que cresce na prefeitura é ISS. Enquanto CMS cai, ISS sobe, né? E nós precisamos atender essa demanda, porque ela é uma demanda justa da sociedade, né? O jovem que quer ir para uma danceteria, que quer assistir um show, né? É uma demanda justa da sociedade, mas por outro lado, ela conflita com aquele morador, né, que quer ter a sua tranquilidade. E você definiu realmente o local mais simbólico desse problema, que é a Luiz Jacinto. Nós temos que cumprir a lei, estamos fazendo cumprir. Ali, por exemplo, tem uma casa que pretendia se instalar, inclusive colocou lá o seu letreiro, né, que eu acho que é uma casa interessante para a cidade, um empreendimento interessante para São José. Só que feito no lugar errado, do jeito errado, né? Então, a fiscalização autuou, nesse caso, várias vezes, notificou, né? Os vizinhos reclamaram bastante, os vizinhos documentaram, inclusive, né, as obras irregulares que foram feitas ali, né? O que eu tenho trabalhado e discutido com o nosso pessoal do planejamento, né? Nós precisamos buscar estabelecer algumas áreas em São José para esse tipo de empreendimento, né? E deixar isso muito claro e definir isso com uma ampla participação da sociedade, para que, se alguém depois quiser morar lá, saiba que vai morar num bairro voltado a esse tipo de empreendimento, né? Porque hoje o que acontece? Você pega uma casa como Estância Nativa, está em Caçapava, né? Gera lá seus 100 empregos, mais ou menos. O pessoal vai assistir show lá e paga ingresso de R$50. Recolhe ISS em Caçapava, gera emprego em Caçapava. E 80% do pessoal que frequenta lá são joseenses que pegam a rodovia Presidente Dutra, né? Então,
A cidade precisa atender essa demanda, mas por outro lado tem que compatibilizar com o justo sossego das pessoas, né? Então o caminho que eu vejo é isso, a gente identificar uma região da cidade, né, fazer um zoneamento específico, né, e ter um local onde as pessoas sabem, ali pode ter uma casa de espetáculo. São José poderia ter uma casa de espetáculo no padrão das melhores de São Paulo. A cidade tem porte para isso, é uma referência regional, né, e nós não temos. Eu tenho que, sobretudo, concordar com tudo que você falou, né? Realmente eu falei aqui do setor de serviços em geral e dentro deles o turismo é um elemento importante, né? Que induz, inclusive, outras atividades de serviços. Nós estamos tomando algumas iniciativas, mas nós estamos preparando um plano que aí nós queremos conversar com a sociedade de mais fôlego nessa área, inclusive com investimento público. Eu vejo, por exemplo, São José poderia ter uma espécie de um parque temático voltado para essa área tecnológica, espacial, aeronáutica. E eu estou disposto a, inclusive, colocar um recurso público para impulsionar isso. Isso tem que ser, sobretudo, um empreendimento privado. Mas uma parceria público-privada ou uma iniciativa da prefeitura que tivesse uma âncora voltada para esse tipo de turismo, eu acho que pode ajudar bastante. A gente tem tomado algumas iniciativas, principalmente tentando recuperar um tempo que nós perdemos na questão da Copa. Então, essa semana, por exemplo, nós fizemos um encontro aqui com o apoio do pessoal do IPEM, com o apoio dessa agência do Governo do Estado, a Desenvolve São Paulo, com o pessoal da hotelaria. Porque um dos acordos do Brasil para sediar a Copa é regularizar essa questão da certificação dos hotéis, o sistema de estrelas, né? Então, essa é, por exemplo, uma medida concreta que a gente tomou. Agora nós temos que realmente ir muito além disso e fazer um plano de fôlego, que para mim está muito integrado com essa questão do entretenimento. Essa questão da violência, né, a violência doméstica e a violência contra a criança, é uma questão que sempre foi negligenciada, vista meio como uma coisa de assunto, né, que não me diz respeito, né, assunto da família. O Aquarela é uma experiência interessante, como você falou. Hoje o pessoal nosso da SDS está conversando com a Fundais, né, no sentido de buscar aprimorar e fortalecer o programa, né. E nós estamos abrindo uma outra frente. Nós criamos a Coordenadoria da Mulher, né. Tivemos inclusive essa semana com o Dr. Ivan Sartori, que é o presidente do Tribunal de Justiça, para criar uma vara especializada da Lei Maria da Penha aqui, né. E aí ele nos recebeu lá com uma desembargadora, com uma proposta mais ampla. Foi legal, porque além de receber muito bem a proposta da vara especializada, ele quer trazer para São José um programa que o tribunal tem feito em parceria com várias prefeituras aí de combate à violência doméstica, à violência contra a mulher. E as duas coisas para mim estão muito próximas, né? A gente tem que tratar muito próxima, porque a criança e o adolescente, em geral, são vítimas do mesmo tipo de violência, né? E que eu penso que a gente tem que ter com ela uma tolerância zero, né? Porque nenhum tipo de violência é desejável ou tolerável, né? Mas se eu estou na rua, né, e vem alguém me assaltar ou me agredir, quer dizer, eu estou na rua e bem ou mal tem algum espaço para me defender, gritar e tal, né? Mas aquela pessoa que sofre a violência dentro de casa, com dependência econômica, né, é uma coisa muito cruel, né? Porque às vezes a pessoa ela sofre violência a vida inteira, né? É uma tortura, né? E que acontece todo dia. O número de casos, o Dr. Ivan Sartori chegou a falar de uma vara na capital, 10 mil casos de processos envolvendo a Lei Maria da Penha, violência doméstica, né? Então o nosso pessoal está estudando. Eu estou inclusive para fazer uma reunião com eles e quero conversar inclusive com os técnicos para entender bem essa questão.
existe uma ação judicial que precisa ser resolvida para a gente poder tratar aquele equipamento lá. E diante da situação orçamentária da Prefeitura, né, nós não temos perspectiva de retomar aquela obra esse ano. Na medida em que resolva o problema jurídico, nós vamos fazer inclusive um estudo mais profundo e um debate com a sociedade, até para a gente decidir se ali é o melhor local e o melhor modelo para um teatro municipal. Eventualmente, a gente pode até aproveitar aquelas fundações, e eu acho que a gente tem que aproveitar as fundações que foram feitas ali, né, mas até avaliar se ali é o melhor local e o melhor modelo de teatro para a cidade. Eu acho que a gente tem que procurar fazer o melhor e fazer bem feito. Acho que se a gente faz isso, depois a questão da reeleição é uma questão natural. Eu não acho que é correto você sentar na cadeira no dia 1º de janeiro e começar a traçar uma estratégia e implementar uma estratégia para a reeleição. Acho que se você fizer isso, corre o risco de não tomar decisões que sejam necessárias estrategicamente para a cidade, né? Então, eu acho que assim, tem que procurar fazer o melhor, né? Enfrentar alguns problemas estruturais que a cidade tem e tomar decisões que você não vai colher os frutos dela, mas que são importantes para a cidade, né? Essa questão, por exemplo, do investimento da General Motors, nós estamos em negociação com eles, e se concretizar, os frutos disso não serão obtidos, na sua maioria, dentro da nossa gestão. Mas é importante para a cidade fazer esse investimento, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair num imediatismo, né? A vacina para a gripe, ela tem um protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, pelo Sistema Único de Saúde, que segue padrões internacionais, né? A gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tem o problema da gripe, a gente tem o problema também da meningite, né? Que são coisas que, evidentemente, deixam as pessoas preocupadas. E é importante que as pessoas se preocupem com isso, e o pessoal nosso da Secretaria de Saúde tem feito uma série de atividades e orientações para os profissionais que estão na ponta, né? Para a gente garantir a identificação mais rapidamente possível, orientação, profilaxia, né? Mas a gente tem que tomar o cuidado, porque a correta e justa preocupação não pode virar também um alarmismo, né? Então, em relação à gripe, o que é fundamental? Aqueles cuidados, né, que a gente sabe quais são. Evitar as aglomerações, né, a limpeza das mãos. As pessoas falam muito no álcool, né, mas simplesmente lavar a mão com sabão, né, já ajuda muito, né? Identificando os casos, encaminhar os casos, né? Porque a gente não pode sair fazendo uma vacinação fora daqueles protocolos, né? Porque, como eu falei, não é só o problema da gripe H1N1 que nós temos, né? Quer dizer, você tem outras situações e todas elas seguem protocolos que a gente precisa seguir, né? E se a gente seguir, a gente consegue passar pelo problema, né, sem comprometer em nada a saúde das pessoas. Olha, nós estamos cumprindo aquilo que a gente se comprometeu com a cidade, não só nesse documento, mas em debates que nós fizemos, né? É evidente que durante uma administração você pode chegar à conclusão que determinado programa que você propôs, você não tem condições de realizar. Como também você percebe que tem oportunidade de realizar outras coisas que você não se comprometeu a fazer, né? Que o tempo, as condições acabam viabilizando. O que eu acho que é importante é ter sempre o que nós temos procurado fazer, né? É a transparência nas decisões, né? O debate com a sociedade sobre essas decisões que a gente toma, né? Mas eu sinto que nós temos cumprido, né, os nossos principais compromissos com a cidade.
Porque hoje já tem vários cursos, né? Essa parceria começou na gestão anterior. Aliás, acho que quando o Kojima estava no Parque Tecnológico, ou acompanhava lá o Parque Tecnológico como secretário. O que nós vamos fazer em primeiro lugar é concentrar esses cursos num único local, que provavelmente vai ser o CEF. Porque isso vai potencializar mais as atividades, né, além de reduzir alguns custos que a gente tem, né? Porque essa questão da redução de custo na prefeitura tem sido um esforço grande nosso. Ontem, por exemplo, eu tive a informação, nós já conseguimos reduzir em R$27 mil a nossa conta de energia elétrica, só renegociando contratos que tinham classificação errada na relação nossa com a Bandeirante, né? E que nós entramos na Bandeirante dizendo, ó, esse contrato tem que ter uma outra classificação que vai para uma outra tarifa que é uma faixa inferior, né? R$27 mil por mês para uma prefeitura do porte de São José pode não ser um volume assim tão grande, né? Mas no ano já são R$300 mil, né? E se somado a outras medidas que você toma, né, pode permitir para a gente um fôlego para mais investimentos. Todos os materiais que a prefeitura fez, estava lá descrito que era o aniversário do bairro, 35 anos, e também o Dia do Trabalhador. O que aconteceu ali, né, foi que uma determinada liderança de bairro, um suplente de vereador, fez um folheto, né, anunciando a festa como uma festa da Associação de Moradores, né, e fazendo uma mensagem que poderia ser caracterizada como promoção pessoal. Quando isso chegou ao nosso conhecimento, né, nós desautorizamos, encaminhamos aquela publicação ao Ministério Público e retiramos a Associação de Moradores do evento. Mas ele continua sendo um evento de comemoração do aniversário do bairro, que aliás foi um sucesso total. Mais ou menos 130 mil pessoas passaram por lá, e o que é melhor, nós não tivemos nenhuma ocorrência policial no local da festa. Nenhuma agressão, nem roubo, nenhuma ocorrência no local da festa. Nós tivemos uma única ocorrência no trajeto para a festa, que foi uma tentativa de assalto que a Polícia Militar resolveu na hora, né? Aliás, a gente fez ali, foi um primeiro grande evento que nós testamos uma parceria com a PM que deu muito certo. A PM fez um bloqueio, né? E até algumas pessoas vieram falar assim para mim, pô, a população não vai reclamar porque está demorando um pouco mais para chegar e tal. Eu falei, eu acho que não, acho que a população vai gostar, porque ela vai se sentir mais segura. E foi o que eu ouvi lá, né? Então a PM fez um bloqueio, nós colocamos lá a unidade móvel que a Guarda Municipal tem, que praticamente era muito pouco utilizada, né, com muita tecnologia, né, a gente fiscalizou todo o local da festa, então foi um sucesso muito grande. Agora, nós não proibimos ninguém de colocar a festa, mas faixas e coisas desse tipo, mas o que nós deixamos claro é que teria que tomar cuidado com essa questão do uso para promoção pessoal, né? O macarrão estava bom? Hã? O macarrão estava excelente. Eu fico impressionado como é que eles conseguem fazer um macarrão naquela quantidade e ficar soltinho. Eu sou um ignorante em culinária, né? Mas é difícil, né? É difícil fazer em casa numa quantidade pequena. Naquela quantidade Nem seu miojo fica bom? Não, meu miojo fica. Meu miojo fica bom. Então, na verdade, nós estamos aproveitando pessoas que nós achamos que têm condição de contribuir para a administração, né? Pedro Ives, por exemplo, foi prefeito da cidade. Você pode gostar ou não gostar dele, mas é uma pessoa que tem uma experiência, inclusive administrativa, grande, e que tem nos ajudado bastante lá na Secretaria de Esportes. O Florivaldo Rocha passou praticamente toda a vida dele dentro da SSM como servidor de carreira, inclusive, né? Também é uma outra pessoa com bastante qualidade. E o Santos Neves, o Santos é uma liderança. Ele
ele não é uma pessoa com, digamos, um perfil mais técnico, mas ele tem uma capacidade de liderança e tem uma iniciativa. Por exemplo, nós estávamos em processo de contratação de uma clínica que nós já fizemos para as mulheres que têm dependência química, porque não tinha. É um fato assim, né, quase que inacreditável. Uma cidade do nosso porte não tinha uma clínica, uma comunidade terapêutica contratada para atender mulheres. Então nós estávamos em processo de seleção. Eu inclusive fui conhecer a comunidade terapêutica com a preocupação de realmente ser um equipamento com qualidade, né, profissionais, né, o local, tudo isso. Quando nós tivemos um caso que foi levado pela TV Vanguarda ao conhecimento do público, é uma situação que chocava qualquer um e indignava qualquer um, evidentemente, né? E o Santos Neves, embora não seja a área dele, ele está trabalhando no programa de pichação, né? Ele nos ajudou a resolver o problema naquele mesmo dia, né? Quer dizer, mobilizando relações que ele tem nessa área, né, de trabalho de tratamento de dependência química, né? E conseguiu, naquele mesmo dia, conseguiu para a gente a internação para aquela moça numa clínica, né? Agora, deixa eu só explorar um pouquinho essa questão do viés partidário da pergunta, né? Eu brinco com algumas pessoas que o nosso governo, alguns falam assim, não, você está fazendo um governo de coalizão. Eu falo, não, estamos fazendo um governo de congregação, né? Porque, na verdade, eu tenho pessoas que fazem parte da nossa administração que são filiadas ao PSTU, né, que é o partido, digamos, que faz a oposição mais ferrenha, né? Nem sei se ela vai continuar no partido, se o partido vai deixar que ela continue filiada, né? Que é a doutora Cidinha, que está no PROCON, né? Porque eu acho que a gente não deve priorizar, sabe, um ressentimento. O Pedro Ives já me processou quando eu era vereador. Entendeu? Não vou ficar cultivando ressentimento em relação a isso, né? O fato de você ter uma divergência política não transforma a pessoa em inimigo, né? Eu, por exemplo, tenho com o Eduardo Cury uma relação de respeito, né? E, por exemplo, durante a transição a gente combinou muitas coisas que acho que são importantes para a cidade, né? Porque ele é de outro partido, ele tem uma outra visão política, mas não é meu inimigo pessoal, né? Assim que a gente teve o problema lá na ponte da Guadalupe, a gente conversou com a Sabesp e pediu para a Sabesp fazer, né, aquela transposição independente da ponte, como próximo aqui do Colinas, lá na Mário Covas, né, que você tem aquele arco, né, tem um que é imenso lá em São Paulo, no Tietê, né, que funciona muito, muito melhor, porque você não tem ali uma ligação do equipamento da prefeitura com o equipamento da Sabesp, que um pode prejudicar o outro. Porque da mesma forma que o problema da ponte prejudicou a adutora, né, também aquele volume de água ali da adutora, em alguns momentos ele colocou em risco o processo que a gente estava fazendo lá em relação à ponte. A Sabesp assumiu o compromisso de fazer, eu acho que ela vai fazer, mas não é uma coisa banal. Aquele é uma canalização que você tem que encomendar, fabricar. Então eles nos disseram que vão levar um tempo. E eu falei para o nosso pessoal também levantar outros casos na cidade semelhantes a esse, né? Tanto do ponto de vista de tubulação acoplada em viaduto, ponte da prefeitura, quanto situações como aquela que você tem uma única alternativa. Uma região como a região sul não pode ficar dependente de uma única ligação ali naquele local, né? Porque realmente é um risco muito grande de acontecer o que aconteceu. Foi um transtorno terrível para as pessoas, né? Quer dizer, 3 horas sem água já é um inferno. Agora, imagine 2 dias ali, né? Não é brincadeira. Eu convido vocês a examinarem todos os meus debates aí, que hoje com a tecnologia da internet não tem como dizer mais, né? Não falei, né? Vocês não vão encontrar em nenhum momento eu dizendo, olha, nós vamos romper os contratos com as organizações sociais, nós não vamos mais fazer contrato com organizações sociais. Em nenhum momento eu falei isso. O que eu disse é o seguinte, é que as organizações sociais contratadas pela prefeitura,
elas precisam ser fiscalizadas e cobradas aquilo que estiver previsto no contrato. E foi o que nós fizemos, por exemplo, em relação à SPDM. A SPDM foi a mais debatida durante a campanha. Por várias vezes eu falei, nós vamos cumprir o contrato. Tinha até pessoas mais próximas de mim, com ligação partidária, que não gostavam disso, que me diziam... E eu falava, olha, eu não posso te enganar, é o que eu penso e é o que eu vou fazer. Então, se eu for eleito, eu quero que as pessoas saibam disso, que eu não vou romper o contrato com a SPDM. Agora, nós vamos fiscalizar esse contrato, tanto que colocamos lá, né, o Dr. Ayrton, que é um médico da rede, um profissional qualificado, né, para fazer exatamente esse papel, né? E quero dizer mais, nós estamos renovando com o Provisão, mas estamos cobrando uma série de coisas do Provisão. O Provisão sempre foi identificado, né, como, digamos, sendo mais próximo da gestão anterior, talvez porque durante a gestão anterior foi feita uma parceria muito maior com ele, mas eu deixei claro durante a campanha e depois que o Provisão não seria, sabe, colocado de lado por conta dessa visão de que ele tinha uma relação melhor com a gestão anterior. Tanto que hoje nós fomos lá no Provisão para acompanhar o segundo dia de participação deles no mutirão de cirurgias de hérnia, que eles não faziam na gestão anterior e que nós estamos fazendo agora dentro do mutirão. E digo mais, nós ampliamos as parcerias, né? Santa Casa que não tinha, GAC que não tinha, e se for preciso fazer outras parcerias para melhorar o atendimento, nós vamos fazer, né? Mas sempre com essa visão, eu não posso terceirizar aquilo que é obrigação da prefeitura, né? Que é a gestão no sentido de dizer o seguinte, olha, as pessoas têm que ser atendidas com esse padrão de qualidade, né? E se eu contratei 100 cirurgias, e se eu paguei 100 cirurgias, tem que ser feito 100 cirurgias. Olha, a previsão de revisão de 4 em 4 anos, ela é uma previsão legal e, de certa forma, ela é até uma obrigação por conta da lei de responsabilidade fiscal, por conta da fiscalização que os tribunais de contas fazem para os municípios, né? O que é importante deixar claro é que qualquer revisão que nós fizermos, nós vamos fazer com total transparência, né? E com rigor técnico, né? E também mediando o rigor técnico com o impacto social e econômico de uma medida dessa. A gestão anterior usou um método interessante. Eles chegaram à conclusão que determinado imóvel tinha um valor venal X e que na verdade ele valia 10, 20 vezes mais que aquilo. Eles fizeram a readequação da planta genérica de valores, mas criaram um redutor de forma que essa atualização da planta foi implementada gradativamente, reduzindo o impacto disso nas pessoas, né? Eu acho que foi um sistema interessante que eles utilizaram, né, para minimizar esse impacto sobre o orçamento das famílias. Agora, ninguém precisa ficar preocupado no sentido de que a gente vai fazer nenhum processo de aumento de IPTU que seja algo irreal para as pessoas, né? A planta genérica, ela precisa ser atualizada porque está previsto isso em lei, né? Agora, isso vai ser feito com muita cautela e ponderando sempre o aspecto técnico e o impacto disso no orçamento das pessoas. Primeiro, a questão transporte público, transporte coletivo e transporte individual. É um debate, uma opção que tem que ser feita, né? Eu acredito que as cidades do porte de São José têm que fazer uma opção clara por priorizar o transporte coletivo. Eu sei que isso não é agradável para quem tem um carro, né? A gente vê muito em cidades onde tem um corredor, São Paulo, por exemplo, né? Você está dentro de um carro, parado, e o ônibus vai e passa, vai embora, né? Mas acho que é
é uma opção que a sociedade precisa fazer, né? Acho que a gente tem que discutir muito isso com a população. A implantação do corredor não pode ser simplesmente a implantação do corredor, acho que isso precisa ser muito debatido. Mas eu trabalho com a ideia de que as pessoas precisam ser convencidas de que essa é uma opção correta, né? Esse é um lado. O outro lado é o seguinte: o veículo leve sobre trilhos, o projeto foi desenvolvido pelo Cândido Malta no IPLAN, foi apresentado no final do ano passado. Ele não foi totalmente desenhado. Então, por exemplo, a equação financeira não foi feita para a operação, né? Então, como é que ele vai se integrar ao transporte de ônibus, né? Como é que vai ser essa integração tarifária, o custo, qual o custo da operação versus o custo versus o que você arrecada de tarifa, né? Esse trabalho não foi feito. Nós estamos nesse momento, além de cuidar do contrato com a Caixa e com o Ministério das Cidades, nós estamos aprofundando esses estudos, né? Porque é um investimento pesado. Se fala aí em torno de, dependendo do projeto, né, 35, 40, até 50 milhões de reais o quilômetro do VLT, né? E ele é bem diferente de um trem e ele é bem diferente do metrô, né? O metrô tem um custo aí que eu entendo que não se viabiliza para uma cidade como São José, né? O VLT, como o próprio nome já diz, é mais leve, tanto em termos de custo quanto em termos de operação. Ele, inclusive, ele vai compartilhar o uso com o automóvel, né? Ele é mais ou menos como se fosse um grande automóvel, só que sob trilhos. Esse aqui, digamos, é uma definição que a gente poderia ter do VLT. Por que esse trecho da Zona Sul? Porque o recurso que nós conseguimos do Ministério é suficiente para fazer um trecho, 15 a 20 quilômetros mais ou menos, né? São 800 milhões de reais. Por que escolher aquele eixo ali da Zona Sul? Porque é o eixo que você tem a maior concentração de pessoas, a maior demanda da cidade, né? Se não me engano, são 200 mil deslocamentos diários ali, na Zona Sul. Oi? 200 mil, né? Ali na Zona Sul, né? Então, por isso foi feita a escolha ali. Agora, nós estamos fazendo esforço e buscando recurso para fazer pelo menos o entorno do centro. Nós estamos buscando recurso do governo federal e estamos estudando também PPP, operação urbana, né? Porque se fizer só o trecho sul e não der continuidade, aí realmente você tem razão, o projeto ele não fica completo, né? Então nós temos que pelo menos num prazo razoável fazer o sul, o entorno do centro e a região leste. E a transposição da Dutra? A transposição da Dutra é fundamental para esse trecho da Zona Sul, né? Que a gente tem que inclusive fazer já buscando resolver também o problema dos carros, criar uma nova transposição para os carros ali, né? E ele vai ser um veículo como outro qualquer, com a diferença de que ele é bem maior, né? A gente tem que dar, evidentemente, preferência nele na passagem de semáforo. Isso é possível fazer com semáforo inteligente, entendeu? Mas os carros vão poder cruzar normalmente. A via o trilho, né? Ele não é um trilho como é um trilho de um trem. Um trilho de um trem o carro não tem como passar. Nesse caso, terá. Um trilho parecido com esses bondes urbanos antigos, né? Parece que até em Santos vai se aproveitar os trilhos do antigo bonde, né? Educação, universalizar a creche, né? E investir na qualidade. E qualidade significa, sobretudo, valorizar o professor, agregar tecnologia, né, para o processo, né? Segurança. Trabalhar em parceria, sem concorrer com as polícias, principalmente a Polícia Militar. A gente tem feito um trabalho muito bom junto com eles. E investir no monitoramento. Acho que a grande contribuição da Prefeitura é ampliar o monitoramento. A gente já ligou umas 120 câmeras que não estavam interligadas ao COI.
e tem um outro número a ser interligado. Depois que a gente interligar, o próximo passo vai ser a ampliação do número de câmeras. Eu acho que a grande contribuição que a gente pode dar é da segurança. E a saúde, eu acho que o grande desafio da saúde é a gente, depois de feito esse trabalho mais emergencial do mutirão, de cuidar dessas pessoas que estão esperando cirurgia, exame, consulta, é a gente recuperar a nossa rede básica. A rede básica, ela é fundamental para fazer a saúde preventiva. Quando a gente fala em saúde, a gente só pensa na doença, a gente só trata da doença. E a rede básica é que pode ajudar a gente a fazer a saúde preventiva, né? E aí não é uma coisa que você vá mexer rapidamente, porque isso implica em contratar profissionais, principalmente médicos que faltam na rede básica, capacitar as unidades, né? Sensibilizar as pessoas para a humanização do atendimento, né? Porque as pessoas precisam ser tratadas, né, com respeito numa unidade básica de saúde, né? Então eu acho que o grande desafio da saúde é isso, fazer isso com o PSF junto, né? Esse é o grande, mais do que desejo, é o grande sonho, que não é fácil. Fazer o mutirão já não foi fácil, porque é até um prefeito que me falou, como é que vocês conseguiram em 4 meses, 3 meses, né, contratar esse número de cirurgias? Porque não é fácil contratar. Você pega, por exemplo, anestesista, para fazer cirurgia tem que ter anestesista. Falta anestesista, né? Então não foi fácil, mas o desafio de melhorar a rede básica ele é muito mais complexo. Mas também ele é, digamos, estrutural, né? Ele pode mudar o conceito. Agradecer, me desculpar se em alguma resposta eu não fui claro o suficiente, né? Mas eu procurei ser franco e sincero com vocês aqui. Obrigado pela oportunidade.